Olá, estamos começando mais um quadro Mulheres aqui no Irlanda Talk Show, uma parceria com o Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Irlanda. Alô, mamãe de plantão! Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que a gente muitas vezes não discute, e ele é muito sério: a amamentação. Tem muitas mulheres que sofrem durante esse processo e sim, elas precisam de ajuda. E quem vai apresentar duas especialistas incríveis, ó, essa daí a gente mandou muito bem, hein? Só as melhores. Duas especialistas no assunto, a minha amiga Lidy. Oi, Lidy. Oi, Jana. Oi, Jana. Hoje nós temos aqui a Cleury Rossi. Ela é técnica de enfermagem. E a gente tem a Diana Garey, que ela é doula. Sejam muito bem-vindas. Obrigada pela presença. A gente mal pode esperar para vocês contarem toda a experiência de vocês com a amamentação. E é assim que a gente começa. Como que é a experiência de vocês aqui na Irlanda com a amamentação? Se vocês trabalham no hospital ou com enfermagem, se vocês ajudam mulheres de outra forma, como que é toda essa experiência com vocês com a amamentação? Conta pra gente. Quer começar, Cleury? Começa. Eu venho de uma experiência de um centro obstétrico, né? Onde o nosso hospital é um hospital que eles chamam de Hospital Amigo da Criança. Então, é estimulado a amamentação absolutamente 100%, né? Então, quando a mãe chega ali, ela já chega com a convicção de que ela vai amamentar. Então, a gente é induzido e trabalhado em função dessa busca mesmo da amamentação. E a gente tem uma eficácia de 100%, até porque é uma obrigatoriedade que o governo brasileiro exige, uma vez que o hospital tem esse título de Hospital Amigo da Criança. E aí eu vivi ali durante 21 anos e agora, como aposentada, vim para a Irlanda para poder trazer para cá, para as nossas companheiras brasileiras, um pouquinho dessa experiência que eu tive lá e que para mim foi espetacular. Eu amamentei minhas duas meninas, né? E o meu terceiro eu precisei fazer a translactação, porque ele é o meu filho do coração e já no momento eu não tive tempo hábil de preparar o meu organismo para o leite descer. E aí fizemos a translactação e foi um sucesso, porque hoje ele me questiona como que foi a questão da amamentação. Te cortando, mas você explica pra gente o que é essa translactação. Vou explicar. Como eu não tinha o leite na mama, e é isso que eu estou trazendo para cá, para as mães também. É colocado tudo externo, uma sondinha, coloca a sondinha no bico da mama, com uma seringa, coloco a fórmula, o bebê pega no bico da mama e ele suga, então ele acha que ele está sugando a mãe, quando na verdade é o leite, a fórmula que ele está sugando. E isso para o vínculo mãe e bebê é algo sensacional. Então eu estou tendo assim, a oportunidade de trazer isso para as mães que me procuram, para a gente até fazer. Eu tive algumas clientes que eu atendi que fizeram cirurgia e tiveram problema com a amamentação e que já introduziram a fórmula. E aí me procuraram para ver se a gente podia fazer esse vínculo. E assim a gente está trabalhando. Olha que interessante. Muito interessante. Muito interessante. Então é assim, é algo que é inexplicável, né? É muito bom, é muito gratificante quando a mãe põe o bebê no peito e ela fala: nossa, o meu bebê está sugando. Não é na mamadeira, é em mim. É que parece uma coisa tão simples quando a gente olha, né? Nós mulheres olhar e falar, nossa, a amamentação tão simples, mas as mães sempre falam que é um vínculo que é impossível de explicar esse momento da amamentação. Né? E é uma coisa que eu sempre falo, que não é fácil. É algo difícil,
mesmo que ela esteja no terceiro, quarto filho. Cada filho é uma experiência e é um momento que ela está vivendo, de emoção, enfim, né? Então, é assim, é algo complexo a amamentação. Porém, depois que você pega o jeito, aí é uma coisa fantástica. É muito prático, muito fácil, não custa nada, né? Então, é muito E é mais gostoso. saudável pro bebê também, Com né? certeza. Pra mãe. E para a mãe. Ajuda a perder peso também, né? Não vamos entrar nesse quesito ainda. Vamos chegar lá. E para você, Diana? Eu tenho a experiência com a amamentação em alguns pontos de vista, né? O primeiro, como mãe, tenho 2 filhos nascidos aqui na Irlanda. Essa cara de menina. Fala Muito obrigada. Não me engano bem. Tenho 2 filhos nascidos aqui na Irlanda, experiências com amamentação completamente diferentes e com parto também. Sou doula e maternity care assistant, então eu trabalho na maternidade, dando assistência para as mães em alguns requisitos, inclusive com a amamentação no pós-parto, né? E aí, contando um pouco com o que a Cleori acabou de falar, embora a amamentação seja uma coisa que a gente acha que é natural, só colocar o bebezinho ali na mama, na verdade precisa de muito preparo e de muita assistência também, né? Como a Cleori falou, cada mãe é uma mãe, cada bebê é um bebê, são experiências diferentes. E a gente precisa, sim, dessa assistência, sim, dessa preparação de antemão, especialmente durante a gestação. Interessante. A Cleori trouxe aqui, né, as mamas, alguns exemplos. Eu imagino que o último caso ali é o mais desafiador, né? Mas é e não. Porque o que que acontece, né? Quando a mãe tem um bico assim, que a gente fala de bico protruso, a mãe fala, é só pôr o bebê aqui, ele vai sugar. Eu achei que era assim. Pois é. E aí que tá o drama. Por quê? Aqui nós temos a mama, uma vista dela interna, né? Que são como um cacho de uva. Quando o bebê vem e ele suga o peito, só o biquinho do peito, ele vai rachar todo o bico do peito e o bebê não tem força suficiente para fazer a drenagem que a gente chama do leite. Então, o que que precisa? Esse bebê abocanhar toda a parte da auréola para que a mãe possa fazer essa expressão para o bebê, para acontecer o esvaziamento das bolsas lácteas, que a gente chama. Então, o bebê suga aqui, aí quando a mãe chega para a gente, ela está com o bico que só falta cair. Por quê? Porque ele está sugando o bico. Eu tive uma amiga que caiu o bico do peito. Ela falou que era uma tortura amamentar. Eu imagino assim. Então, quando o bebê, a mãe recebe a orientação nossa adequada, isso não acontece. Não acontece nenhuma escoriação no bico, porque o bebê vem e ele faz isso aqui. Ele pega todo o bico. E para nós é um desafio isso aqui? É, porque ele tem o bico invertido, a mãe. Porém, se o bebê tem a pega certa, olha o que acontece. Vira um bico. O bico, ele exterioriza. Mas até a gente conseguir isso numa mãe absolutamente despreparada, é bem difícil. Mas não é impossível. A partir do momento que a mãe entendeu que ela quer amamentar, embora o bico não seja favorável, ela consegue. É importante saber disso. Eu não Consegue. Nem eu. Então, nós temos todos esses. É o bico protruso, que a gente chama, o semiprotruso, o plano e o invertido. Entendeu? Então, qualquer um deles, a mãe tem condição de amamentar, desde que ela tenha esse suporte, essa ajuda. Eu queria falar um pouco sobre isso, né? A gente mora aqui na Irlanda e a gente sabe que aqui tem essa diferença entre o Brasil. No Brasil, o apoio para você amamentar a criança desde o primeiro momento, ele é total. As pessoas falam sobre isso. Até mesmo porque, claro, a gente tem um índice de pobreza no Brasil muito grande. A gente sabe a importância do leite materno para a criança, principalmente nos primeiros meses. Aqui na Irlanda, sobre o meu conhecimento, é um pouco diferente. Acho que não tem tanto esse incentivo de amamentar e a gente ouve as mulheres. Eu quero falar também sem julgamento que é uma escolha da mulher, né? Cada uma tem uma experiência, cada uma sabe pelo que passa. A gente não está aqui para julgar quem não quer amamentar. A gente só quer comentar sobre isso, né? Na Irlanda,
eu acho que o índice ele é um pouco diferente desse incentivo de você amamentar, né? Principalmente das irlandesas em si. A gente falando, eu não vou amamentar o meu filho, eu vou dar bottle para ele, o que é a escolha de cada um. Né? Então eu queria que vocês falassem sobre isso dentro da comunidade brasileira, com as pessoas que vocês trabalham, como que é esse índice? Porque, como eu falei, a gente não está aqui para julgar, porque tem todas as dificuldades da amamentação, né? Não é só amamentar, são as noites sem dormir, depende da sua experiência do parto, como você está, né? É tudo muito novo, principalmente para uma mãe de primeira viagem, ou para de segunda ou de terceira, como você falou, que a experiência é diferente. Então, faz para a gente um compilado de tudo isso, né? Da importância, da experiência e de como que vocês podem ajudar as mães nessa jornada. Acho importante a gente falar sobre os índices, mas além dos índices, além dos números, né, entender um pouquinho essa questão cultural também, né? Como você falou, lá no Brasil, é basicamente natural, né? O bebê nasce, eu acho difícil, talvez agora esteja mudando, mas difícil a mãe pensar nisso, vou amamentar ou vou oferecer a mamadeira. Geralmente a gente já traz o bebê pra mama, né? Foi isso provavelmente o que você viu mais lá no Brasil, né, Kelly? E aqui não, aqui geralmente elas oferecem a mamadeira e talvez eu vá amamentar, talvez eu vá tentar. Mas por que tudo isso começou, né? Como que a gente chegou nesse estágio? Acho que é muito importante a gente pensar nessa questão cultural. Se a gente fizer um paralelo, talvez, com a questão do parto, né? Trazendo aqui um pouquinho o meu lado de doula, lá no Brasil, muito provavelmente todas nós nascemos de cesárea, conhecemos amigas que nasceram de cesárea, os nossos primos nasceram de cesárea, e talvez tenha uma outra pessoa que vai falar assim, talvez eu vou tentar o parto normal. E aqui a maioria das pessoas nascem de parto normal e talvez tentam a amamentação. E se a gente perguntar para as mulheres irlandesas, eu gosto muito de fazer esse exercício na parte do pós-parto ali. Você gostaria de amamentar? Talvez eu vou tentar. Por que não? Porque a minha vizinha, a minha amiga falou que dói muito, falou que eu não vou conseguir dormir, ou falou que a minha mama vai rachar e vai cair, ou então que o meu peito vai ficar caído, ou que o meu companheiro não vai conseguir ajudar, ou a minha mãe não vai poder ajudar numa noite mal dormida. Tem muita desinformação, sabe? E essa questão cultural acabou pegando, né? Acabou se espalhando. Uma outra coisa da questão da Irlanda também é que as mamadeiras, as fórmulas, principalmente aquelas que são prontas, né, que você não precisa aquecer, não precisa preparar, se tornou uma coisa muito handy, né, muito fácil para as famílias, né? Então o bebê tá ali com fome, você pega a mamadeira, coloca o biquinho descartável, entrega, joga no lixo, né? Então isso se espalhou de forma muito grande, né, para as famílias. Então eles associaram que a mamadeira era mais seguro para o bebê, era mais fácil e ela conseguiria ter ajuda com esse bebezinho, né? E para todas as mulheres que estão assistindo a gente que são mães, é tudo que a gente precisa, de apoio nesse pós-parto, né? Mas a gente precisa lembrar de toda a outra parte também, né? A amamentação tem muitos benefícios para a mãe, tem muitos benefícios para o bebê, tem muitos benefícios para o meio ambiente também, que é uma coisa que a gente pouco fala, né? Interessante. Não traz nada de poluição, de gasto de água, de plásticos, né? Imagina quanto de plástico essa indústria da fórmula aí das mamadeiras e dos bicos artificiais não poluem, né? Os números, né? Eu tenho uma colinha aqui. Isso é uma fonte da Unicef de 2022. Então, aqui na Irlanda, 62% dos bebês eram amamentados ao nascer. Isso não significa amamentação exclusiva, ou seja, o bebezinho nasceu, a mãe colocou no peito uma vez, já contou para esse número, né? E aí, mais ou menos 44% dos bebês eram amamentados na alta hospitalar. Imagina só que a gente fica na maternidade 1 ou 2 dias pós-parto, né? Então, é uma caída muito grande. Menos da metade dos bebês estão sendo amamentados na alta hospitalar. Isso é pouquíssimo, pouquíssimo. Já no Brasil, a gente não tem os números de quantos bebês são amamentados ao nascer. Eu acredito que seja uma coisa tão corriqueira que as mães vão amamentar que eles não têm esses números. Mas a gente tem 45% dos bebês que são amamentados exclusivamente aos 6 meses de idade. Isso é muita coisa. E aí, de novo, se a gente pensar um pouquinho, ampliar o nosso olhar para a questão social e cultural do Brasil, a nossa licença maternidade e parto no Brasil são 4 meses. Para essas mães conseguirem amamentar esses bebês exclusivamente aos 6 meses, é muita coisa, né? É muita coisa. Essas mães precisam de um apoio muito grande, precisam de muita informação. As mães que voltaram ao trabalho precisam ter uma rede de apoio incrível ali para a questão de tirar o leite, né, e armazenar de forma adequada e oferecer para esse bebezinho para que ele continue mamando leite materno exclusivamente até os 6 meses, é muita coisa. E esse número na Irlanda, então 45% dos bebês são amamentados exclusivamente no Brasil até os 6 meses de idade, e aqui na Irlanda são só 15%. Nossa, né? Então é um número bem baixo, bem baixo. E aí a gente tem toda essa correlação, né? Os países que são mais pobres geralmente têm um índice de amamentação mais alto. Né? Por exemplo, o Peru, se eu não me engano, é o 2º ou 3º país que mais amamenta no mundo, né? E aí a Irlanda é um país muito rico, tem uma taxa de amamentação muito baixa.
Mas existem várias questões, assim, do governo que eles estão tentando incentivar esses números, né? Então, houve um plano de ação por 5 anos para poder incentivar as midwives, as public health nurses, né? Que são aquelas nurses que vão na casa das famílias depois que os bebezinhos nascem, as healthcare assistants, maternity care assistants, com muita informação, com cursos preparatórios para poder auxiliar essas mães para amamentar também, né? Existem leis aqui na Irlanda que ajudam as mães, né? Que protegem as mães para que elas possam amamentar em público em qualquer lugar. Ainda nesses shopping centers ou em alguns lugares que tem a salinha de amamentação, a gente não precisa usar essa sala de amamentação se a gente não quiser. Então, somos protegidas por lei para amamentar o bebê em qualquer lugar. Existe também uma lei que protege as mulheres que voltam ao trabalho, né? Então, qual que é a recomendação da Organização Mundial de Saúde? Que as mães amamentem os seus bebês de forma exclusiva, ou seja, sem água, sem chá, sem nenhuma outra coisa, até os 6 meses de idade e depois contínua até 2 anos ou mais, né? E aí, como a gente falou, tudo vai depender da questão de cada família, de cada mãe, né? De cada dupla ali, mãe e bebê, se isso é possível, se a mãe quer que isso aconteça, né? Mas essa é a recomendação geral, né? E aí as mães que voltam ao trabalho, né? Então, agora existe uma lei que dá 1 hora de break pago, né? 1 hora paga para as mães que trabalham para poder facilitar essa questão da amamentação. E a mãe pode usar essa hora como ela quiser, né? Então, é 1 hora que ela vai ter um tempinho ali para poder tirar o leite e armazenar e levar para casa, ou 1 hora que ela vai chegar mais tarde no trabalho todos os dias para poder amamentar o bebezinho dela antes de ir para o trabalho. Então, eu percebo também esse movimento de querer acolher e de querer melhorar esses números. Estamos muito longe do ideal, muito, muito longe, mas eu acredito que esse movimento contrário esteja acontecendo também. Que legal isso. É muito importante a gente falar sobre isso, né? Como você falou, né? Os índices aqui, eles estão mudando, a lei está mudando. Eu acabei de ler sobre isso, sou do RH, né? Sobre essa 1 hora paga. E a gente tem que se adaptar a tudo isso, né? Lembrando que a licença maternidade aqui ela é de 6 meses. Tem um índice que praticamente 80% das empresas pagam o seu salário, né? O 100% do seu salário durante 6 meses. Então, a gente tem uma realidade muito diferente, né? Do Brasil. E a gente ainda pode, depois disso, por mais 3 meses, talvez a gente receber um certo salário, mas ainda pode até, né, postergar 1 ano, até 2 anos. Então, a gente tem uma diferença enorme, né? É engraçado que nos índices, todos os benefícios que a gente tem não são tão usados a favor da amamentação, né? É uma diferença muito grande comparada ao Brasil. Que bom que você trouxe esses dados, porque eu acho que é muita informação que muita gente não sabia, né? E tá aí para as mulheres, a gente também tem que usar os nossos direitos ao nosso favor. Exatamente. Mas você sabe que quando a gente traz isso exclusivamente para a sociedade brasileira dentro da Irlanda, tudo isso se transforma como um bicho de 7 cabeças, enorme, porque está relacionado diretamente a amamentação com o trabalho. Eu tive o caso de uma mãe que eu atendi há algum tempo atrás. Ela é policial, ela é brasileira da Guarda. O bebezinho tem 3 meses. Mama, ela tem leite aos montes e ela me contratou para a gente poder fazer o percurso inverso, que ela precisava tirar o bebê do peito, desmamar absolutamente, porque mesmo no período de trabalho, ela não ia ter condição de tirar o leite. E eu orientei, falei, você tem condição de tirar o leite durante o dia, da gente congelar, porque a nossa realidade no Brasil, nós temos, por exemplo, no hospital que eu trabalhei, o banco de leite, onde ali é oferecido todo o suporte, inclusive frascos, como se armazena, enfim, aqui não. Então eu fui e falei para ela, olha, o processo tem que ser assim, assim, assim. Nós temos que, ela queria introduzir a fórmula. Não adianta você querer tirar o peito, já introduzir a fórmula, o bebê ele não vai aceitar. E aí, durante todo o tempo que eu ficava ali, foi uma belezinha. A gente conseguiu fazer, só que é trabalhoso. E aí, no momento que eu não estava, o que ela fazia? Dava o peito. E eu falei para ela, você percebe? Não tem sentido o que a gente está fazendo, então, né? E aí ela falou, olha, quer saber? Eu vou pedir a conta. Eu não vou conseguir, meu marido que vai ficar me sustentando até eu desmamar o bebê. Mas aí a gente vê o quê? Não tem apoio
de família, está aqui sozinha. A amamentação é algo incrível, fácil, não dá trabalho, né? Então, você vê, a gente vê essas realidades também, que é muito triste você ter que tirar o peito porque você não tem um apoio ali no dia a dia com uma família, com uma mãe, uma prima, enfim, alguém, né? Então, assim, a nossa realidade ela é bem diferente. E é isso que a minha ideia de vir para cá, para trazer um pouquinho disso, desse calor, né, dessa condição de poder mostrar para as mães que há essa possibilidade, né? Mas é que esse trabalho é o que a gente estava falando. É todo um trabalho, inclusive, de pré-parto, durante a gestação, né? Que precisava existir. E, infelizmente, Não, aqui não tem isso aqui? a gente não tem. É muito pouco. O que é oferecido pelas maternidades é uma aula de preparação para a amamentação, né? É uma boa aula, é uma excelente aula, é o suficiente? Talvez não. Principalmente para uma dupla ali, mãe e bebê, que está tendo muita dificuldade. Uma dupla mãe e bebê que teve um parto muito difícil, né? Uma dupla mãe e bebê que precisou de uma cesárea sem entrar em trabalho de parto. A gente sabe que o fechamento do parto, o trabalho de parto, influencia também nos primeiros momentos da amamentação, né? Então, às vezes, é uma dupla mãe e bebê bem straightforward, assim, que deu tudo certo, teve o parto normal, não precisou de muitas intervenções, o bebê tem um latchon, né? Tem uma pega muito boa, a mãe está bem preparada, aquela aula é suficiente. Talvez não seja suficiente para todo mundo, né? Então, assistam às aulas que a maternidade oferece, mas procurem também, né, pessoas qualificadas que possam auxiliar, ajudar. Né? Pessoas qualificadas. Porque a gente vê muito isso. Ai, não vou fazer porque é minha vizinha, porque né, a minha amiga aconteceu isso. E não é. Né? A gente tem que procurar orientação de pessoas qualificadas. E você mencionou uma coisa importante, porque a gente está falando da amamentação, mas aí tem um desmame também que não é tão simples, então, né? Não é só, pronto, menino, se vira. Não, é um trabalho psicológico. Para a mãe, principalmente, né? Assim, se me for permitido o tempo, eu queria só contar um detalhe que aconteceu com a minha filha, que inclusive ela acompanhou o primeiro parto da minha filha, com o doula. E ela tem duas crianças, a Carmela de 3 e o Martin de 1 ano. E a Carmela, eu vim para cá quando ela engravidou do Martin, e eu falei para ela, filha, é o momento da gente já tirar a Carmela do peito, com 2 anos e pouquinho. Ela falou, meu Deus, mamãe, mas ela é um chaveirinho. Eu falei, não, mas a gente precisa, porque como que vai, né? Conseguimos tirar, ela tirou do peito numa boa, sem estresse, ela entendeu. Só que o que aconteceu? Quando o Martin nasceu, que a Carmela viu que ele ocupou o lugar dela no peito, foi um estresse. Foi um estresse, assim, muito grande, a ponto do Martin parar de mamar aos 3 meses. Nossa! Porque era um estresse para a mãe, para minha filha, era um estresse para a menina, porque eles não tiveram, ela como mãe e o marido, não conseguiram aquela dinâmica da pequena fazer entender que era o momento do irmão, né? E eu falei, filha, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar o leite e nós vamos oferecer no copinho, porque senão vai haver a inversão de bico. Mas o que acontece? Quando estimula, né, a amamentação só na tiragem, a princípio ela tirava 1 litro de leite por dia das 2 mamas. E foi gradativo até chegar o momento em que ela tirava 5 ml. Falei, bom, filha, agora não tem como, porque você vai sofrer, ele está sofrendo, vai ter que introduzir a mamadeira, não tem outra alternativa. Ai, mas mamãe, né, você que a vida inteira lutou com a amamentação, isso para mim é uma vergonha. Eu falei, filha, você não é a primeira e não vai ser a última que vai dar o mamar na mamadeira. O importante é que você fez o melhor. Então, assim,
as duas coisas são muito difíceis. Você tem que ter a estrutura, né? A estrutura familiar é muito importante, a colaboração do seu companheiro é muito importante, né? O auxílio de pessoas que entendam, que consigam dar o suporte também é importante. Acho que pode. Não, eu só queria. Vão ter casos em que a mãe realmente não vai conseguir amamentar, porque acontece às vezes o leite pode secar, porque é uma questão hormonal também, né? Tudo depende da experiência anterior. Mas vão ter casos que a mãe não vai conseguir amamentar e que tá tudo certo, porque eu acho que, como a gente tá falando, no Brasil tem esse incentivo, e às vezes eu acho que as mulheres elas se sentem na obrigação, custe o que custar, mesmo que isso custe a sanidade mental, mesmo que isso custe uma dor física também, né? Que muitas vezes acontece, eu acho que a maioria dos casos, né? Eu queria que vocês trouxessem assim, né? Para que as mulheres que estejam assistindo a gente, elas falam, poxa, eu não tô conseguindo amamentar, que elas não se sintam um fracasso, que cada uma tem uma história e tem várias situações, né? Como que vocês conseguem ajudar essas mães, né? Como confortá-las? Acredito assim que para as mulheres que querem amamentar e não têm nenhum problema hormonal ou de desenvolvimento das mamas, que elas querem amamentar, mas estão com dificuldade ali na pega, existem muita assistência aqui na Irlanda, existem assistências públicas, né? Então, se vocês forem, por exemplo, na maternidade, sempre tem uma lactation consultant, que é uma consultora de amamentação. Geralmente elas têm a certificação de IBCLC, né? Que é a certificação universal. Elas são preparadas e tem muitas horas, muitas certificações. Elas são realmente muito boas. É o suficiente para todas as mães? Não, mas vocês precisam ser bem insistentes ali, né? Então, tem essa primeira assistência, as midwives têm um preparo também, são midwives excelentes, ótimas, que vão ter toda a paciência que você precisa, talvez não, mas sempre pede uma segunda ou terceira opinião. Quando vocês forem ao GP também, peçam um referral, né, uma carta de referência para uma lactation consultant. Existem, por exemplo, a La Leite League, né, que é uma associação que ajuda as mulheres com a questão da amamentação. Se vocês forem no site do HSI, as mulheres que estão com dificuldade de amamentar, vão até o site do HSI, coloca lá breastfeeding, vocês vão colocar o endereço de vocês e eles vão te dar referências de clínicas próximo à casa da mulher. Então, são clínicas gratuitas que acontecem muitas vezes nas bibliotecas municipais ali de cada vila. Então, existem vários recursos, tá? E existem também, né, consultoras de amamentação privadas que falam português, enfim, doulas que são qualificadas para isso. Existe bastante apoio. Mas existem sim esses casos em que a amamentação não é possível. E não é possível por quê? Por questões hormonais, ou não é possível porque essas glândulas mamárias, né, que estão ali atrás da mama não se desenvolveram na época da puberdade. Existem esses casos também, tá? Quando a gente tem um bebezinho lá na maternidade, a gente tem literalmente um checklist que a gente precisa fazer ali como equipe clínica, médica, para poder dar alta para essa mãe. E o que eu vejo muito, na maioria das vezes mães brasileiras, que a gente sabe da importância que é da gente amamentar o nosso bebê exclusivamente, ou seja, sem fórmula, sem nada extra, mas às vezes não é possível nessas primeiras horas. E não é possível por quê? Porque a midwife vai ficar lá insistindo quantos minutos você deu de mamar, mas qual mama, mas quantos ml de xixi, mas quantas fraldas, porque a gente precisa checar isso para ter certeza que o bebezinho tá bem fisicamente e clinicamente para poder dar alta para essas mães. E, infelizmente, elas não têm tempo hábil e não é possível parar e auxiliar cada mãe e cada bebê. Então, geralmente, o que elas vão fazer é dar a fórmula de mamadeira na tua mãe e falar assim, esse bebê precisa ter 2 fraldas de xixi nas próximas 24 horas pra gente poder te dar alta, tá? O que eu queria dizer para essas mães, essa mamadeira de leite que vocês deram lá na maternidade não vai, de forma alguma, interferir com a jornada de amamentação que vocês vão ter. Pode ser que vocês precisem sim desse auxílio de uma mamadeira ou 2 mamadeiras nas primeiras semanas, até poder, por exemplo, ajudar no nível de icterícia que esse bebê tem ou qualquer outro problema clínico. E depois a gente vai colocar essa mamadeira lá embaixo do tapete e voltar para a amamentação, sabe? Então, essa mamadeira nas primeiras horas ou então uma mamadeira de complemento que foi clinicamente indicada não vai interferir na questão da amamentação, não significa que você ou seu bebê estão falhando nessa missão de amamentar de forma alguma. Pode ser que algumas mães precisem sim desse auxílio, precisem sim dessa ajuda extra, né? Isso é bem importante. A mesma questão, eu recebo muitas mães no pós-parto que falam assim, eu não consegui esse tipo de parto, então não consegui esse tipo de amamentação. O que eu queria dizer para essas mães é que, na grande maioria das vezes, essa falha tá no sistema e não tá na mãe e no bebê. A grande maioria das vezes, essa falha foi porque
a midwife não teve o treinamento adequado para poder oferecer a assistência que essa mãe e esse bebê precisavam. O sistema tem tantas falhas, tem tantos problemas ali atrás que não teve tempo hábil de dar para essa mãe, para esse bebê, para que ela pudesse ter um parto normal ou o parto que ela gostaria que acontecesse, sabe? Então, ter um bebezinho já é muito difícil, parir um bebezinho já é muito difícil, amamentar um bebezinho já é muito difícil. A gente precisa entender qual realidade a gente tem aqui, entender quais são as falhas do sistema que a gente tem aqui e como navegar nele. Então, poxa vida, muito provavelmente quando você tiver um bebezinho, você vai estar ali na sua sala pós-parto, dividindo aquele quarto com mais 6, 7 mulheres, pode ser que você seja a única amamentando ali. Aconteceu comigo no meu primeiro bebê, eu era a única amamentando o bebê, todas as outras com fórmula. Então, tá bom, Di, esse é o cenário, o que eu faço para poder ter ajuda? E aí, quando que a gente vai precisar procurar essa informação? Não é com o bebezinho no colo, quando os hormônios estão todos malucos e a gente tem toda aquela emoção, todo esse sentimento. É durante a gestação, né? Eu sempre falo, o bebezinho precisa de 40 semanas ali dentro da nossa barriga, né? Para gerar, para se construir, para estar preparado para nascer. A mãe precisa de muito mais que 40 semanas para poder se preparar com informação, se munir com isso e saber onde procurar ajuda, né? Então, existem vários recursos de ajuda. Pode ser que não sejam suficientes para você, então você vai precisar andar a segunda milha ali e procurar alguém de forma particular, mas se preparem durante a gestação para vocês estarem o melhor preparadas possível para quando esse bebezinho nascer e saber onde pedir ajuda. Era a minha pergunta, né? Eu acho que você até já respondeu isso, porque depois quando volta para casa com o bebê, tem as noites que você não dorme, né? E eu ouço as pessoas darem relatos de que durante a noite, até mesmo para ter a ajuda do parceiro, seja quem for, que essa rede de apoio, então para a mulher que acabou de passar pelo parto, que eu acho que, né, é sim um grande momento, né? E, então, aí dá a fórmula à noite para a criança. E eu ia perguntar isso não interfere na amamentação, né? Porque ela precisa também dormir, precisa comer saudável, né? Para toda essa geração de leite também, tem todo um aparato para isso, né? Então, essa era a minha pergunta: se essa interferência de momentos você amamenta, momentos você dá a fórmula, não interfere na amamentação da criança. Isso pode interferir. O que eu gosto muito de falar é que a única coisa que o seu companheiro não pode fazer pelo bebê é dar o peito. Todas as outras coisas ele pode, né? Porque um dia eu vou conversar com Deus e vou falar, isso não estava justo. A gente tem a mama aqui, esse bebê precisa estar aqui na mama. Todas as outras coisas esse companheiro pode fazer, essa rede de apoio pode fazer, né? A gente tem essa ideia de que se a gente der uma mamadeira de fórmula para esse bebê vai dormir a noite inteira. Isso não é verdade, né? Porque o bebê ele vai acordar de fome, mas ele acorda também porque todo o sistema neural dele ali não está preparado para dormir longos períodos, né? Os bebês acordam à noite porque é uma forma de sobrevivência. Os bebês dependem 100% da gente. Então, eles precisam acordar e falar, ei, tô aqui, né? Tem alguém aqui para me proteger dos perigos, né? Eles precisam acordar. Então, esse bebê que vai mamar fórmula 100%, ele vai acordar à noite. A única diferença é que realmente tem uma outra pessoa que possa oferecer, mas se a gente trouxer esse bebezinho pro peito, oferecer o peito, e o seu companheiro chega aqui com um prato de comida, com uma garrafinha de água, no dia seguinte a sua roupa tá toda limpinha lá dentro do armário, a casa tá bem organizada, essa amamentação não vai ser um peso tão difícil para você carregar, sabe? E se a gente pensar em todos os benefícios que a amamentação tem para a mãe e para o bebê, vale muito a pena esses desafios das primeiras semanas, né? Desde que você tenha esse apoio, né? Então, moro aqui sozinha, só eu e meu companheiro. Então, vamos lá, vamos pensar em alguma maneira da gente facilitar essas primeiras semanas pós-parto, né? O que a gente vai fazer? Durante a gestação, a gente vai congelar a comida para 2, 3 semanas? Pode ser uma opção, né? A gente vai conversar com a vizinha ali que tem um bebê, eu vou cuidar do seu bebê 2 dias e você ajuda a levar a roupa na lavanderia? Pode ser uma opção. Então, a gente fala muito sobre plano de parto, a gente tem que começar a fazer planos de pós-parto, né? Qual que vai ser ali a dinâmica, né? Para a gente fazer essa amamentação dar certo. E como a Cleuri falou, nas primeiras semanas pode ser um desafio, porque a mãe está aprendendo a amamentar e esse bebê está aprendendo a mamar, e depois disso se torna uma coisa muito dinâmica, muito prática, né? Eu lembro que nos primeiros dias, quando a gente vê as mães, principalmente lá na maternidade, elas estão todas assim, segurando o bebê desajeitada, e a blusa sobe, toda aquela coisa. A gente passa 2 semanas, a gente tá com o bebê aqui no peito, segurando, fazendo a comida, secando o cabelo, tudo ao mesmo tempo, né? Fica muito prático, fica muito, muito dinâmico, assim. Então, são as primeiras semanas que vão ser bem desafiadoras e a gente precisa disso, ativar a nossa rede de apoio. E é muito interessante que sempre quando eu oriento a amamentação, eu chamo o companheiro, a companheira, quem estiver ali. Vem cá, vamos participar da amamentação? Vem cá, olha, você pode segurar, você pode apoiar, você pode fazer um carinho na sua esposa,
você pode conversar, porque uma das coisas mais difíceis que tem na amamentação é a madrugada. E você tá lá com o bebê assim, ó. E você olha o seu companheiro, sua companheira, enfim, lá dormindo. É aterrador isso. Então, se a pessoa que está ali junto com você está com um copo d'água, está batendo papo com você, você tira de letra aquilo. Porque depois, isso vai passar. Isso vai passar, é só uma fase, o bebê vai acordar na hora certinha. Quantas vezes acontece do marido pegar o bebê e pôr no peito da mãe, e a mãe está lá dormindo e ele está lá segurando o bebê. Então, isso é muito importante. Teamwork, né? Desde que a mamãe seja só nossa, tem que ser um trabalho em equipe. Tem que ser o trabalho em equipe, né? Então, isso é de suma importância. A gente falou bastante dos benefícios, mas quais são esses benefícios, assim, para a mãe e para o bebê? Primeira coisa, o psicológico. Essa relação mãe e bebê, olho no olho, o bebê está ali, né? Esse contato. Segundo, de suma importância, a questão hormonal. A gente costuma dizer que o colostro, que é aquele primeiro líquido que sai da mama, é a primeira vacina do bebê. Porque o leite, ele demora, dependendo de cada mãe, a apojadura, a descida do leite. 2 dias, 3 dias, enfim. Ela já não tem... Quando você faz a expressão na mama, que sai aquele líquido, inclusive ele é bem amarelo, quase até marrom. Esse é o colostro, que ele é riquíssimo para a proteção do bebê. Isso. Importante isso. Muito importante. Por isso que a gente sempre fala, a mãe não vai ter leite. Ela pode não ter uma imensa quantidade, mas ela vai ter alguma coisa. E o que ela vai ter é o ideal para aquele seu bebê. Pelo menos para aquele momento. Vai precisar complementar? Aí é outra história. Mas ela vai ter o que existe de melhor do organismo dela para ela passar para o seu bebê. Então, assim, tudo isso envolve essa questão física, emocional, psicológica, né, de um preparo tremendo, né? Colocar um bebezinho no mundo requer não só querer, requer conhecimento, requer devoção. Eu sempre falo, a partir do momento que você é mãe, você tem direito de ir no banheiro fazer o xixi? Você não tem. Você tem direito de comer comida quente? Você até tem, mas você não vai conseguir. Porque a prioridade sempre vai ser o seu bebê. Sempre vai ser. Porque é você e ele ali. Então, por isso, eu acho que assim, nós mães, mulheres, que pensamos em querer ser mãe, em querer amamentar, a gente tem que entender qual é a dinâmica disso tudo, o que vai acontecer, o que vai, né, o antes, o depois, porque é assim, é satisfatório, é maravilhoso, é divino. E eu falo, você falou de conversar de perto com Deus, eu falo que eu sempre também, quando eu chegar lá, eu quero conversar de perto, de saber, falar para ele, olha, o senhor errou numa coisa, foi de não deixar a mama ser graduada, para a gente saber o quanto o nosso bebê mamou. A gente tá com o tempo, acabou, a gente não consegue mais falar, mas é um assunto muito importante, muita informação aqui que eu não sabia, né? E eu espero que a gente consiga alcançar aí várias mamães, né, de primeira viagem, para quem está planejando engravidar, essa questão da preparação, né, para o pós-parto, né, durante todo o processo de gravidez. Mas qual que é a mensagem final que vocês gostariam de passar, né, sobre esse tema? Eu acredito que além da preparação durante a gestação, para as mães que amamentem em público, falem sobre a amamentação, né? Falem sobre os benefícios da amamentação, porque isso tem
um alcance muito grande, né? Se muitas pessoas veem muitas pessoas amamentando na rua, elas vão falar assim, talvez não seja tão mal, né? Talvez seja uma coisa possível para mim. E essa influência que mulheres têm sobre mulheres, isso é muito positivo, isso é muito powerful, né? Tem muito poder sobre isso. Então, mães que amamentam, amamentem e falem sobre a amamentação, promovam a amamentação também. Então, e a minha mensagem é que amamentar é o princípio da vida do vínculo entre mãe e filho pós-útero, né? Então, no amamentar, tenha esse vínculo, olho no olho com o seu filho, né? Esse momento íntimo, momento seu de amamentar, é o seu momento com o seu bebê, né? É aquele momento de troca de energia. E isso é valioso demais. Isso é uma coisa que você leva para a eternidade. E eu pude sentir isso quando meu pequeno, com 6 anos, ele falou, mas se eu sou o seu filho do coração, então você não deu, eu não mamei no seu peito? Falei, você mamou no meu peito. Mas como? Assim. Peguei as fotos e mostrei para ele. Né? Então, é assim, é mágico. Então, as mães que estão aí se preparando, pense, analisem, estudem e nos procurem, né? Para a gente bater, né? Para a gente orientar dentro do que a gente tem de condição. Isso aí. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. A gente quer deixar aí para todas as mamães, se preparem, a gente tem uma rede de apoio, não tem julgamentos, é isso que a gente quer dizer, a gente quer que sem julgamentos. Então, se precisar, nós estamos aqui, nós temos essas duas maravilhosas que trouxeram pra gente informações importantíssimas. É isso aí. Obrigada. Verdade, muito bom. Obrigada, mais uma vez. Bom, nós vamos ficando por aqui. Gostaria de agradecer novamente a Thali da Celtic por ceder esse espaço para a gente estar gravando esse quadro informativo importantíssimo para as mulheres. No Grupo Mulheres do Brasil, nós temos o núcleo Batenar. Então, para você que é mamãe, aí, né, às vezes mamãe de primeira viagem, elas se ajudam muito, se apoiam, compartilham informação. Então, se você está procurando um grupo aí de apoio, vai lá, procura o Grupo Maternar no Grupo Mulheres do Brasil. Nós vamos ficando por aqui. Um agradecimento aí ao Edu do Irlanda Talk Show. Não deixe de nos seguir nas mídias sociais, Grupo Mulheres do Brasil.Irlanda. Um beijo e até a próxima. Beijo, tchau.